Depois de finalmente descobrir que de alguma forma sua companheira Sienna estava viva, Eugene não tinha mais dúvidas. Ele precisava ir para Acreon para poder conseguir acessar tudo aquilo que Sienna tinha produzido em vida e de alguma forma tentar descobrir alguma pista que levasse a sua querida companheira. Mas como em toda obra e em todo lugar, essa decisão não cabia somente ao Eugene, e nós estamos agora aguardando ansiosamente pelo momento em que os magos, os líderes das torres, decidirão se o Eugene é apto ou não é apto a entrar em Acre. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luiz, trazendo Damn Reincarnation depois de bastante tempo longe, então não vamos nem demorar porque tem muita coisa para ser colocada em dia e nesse vídeo aqui eu quero fazer um compiladão de tudo que rolou pra gente ficar no atual novamente, né? Mas antes da gente partir para aquele videozinho de lei, já deixe aquele likezão no fortalecimento, se inscreva no canal se for a sua primeira vez por aqui e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Depois de muito suspense, nós vemos a Melkith saindo ali da sala onde estava sendo realizada toda a reunião e ela vai diretamente falar com o Eugene para confirmar para ele que, moleque, passou aí, tá liberado. Vai poder andar por onde você quiser. Mas não antes de fazer um charminho e dizer que por conta das indiferenças que aconteceram ali dentro, pelas diferentes visões sobre se o Eugene deveria ou não receber um passe livre para acessar todo o material que havia ali em Acreon, ela comenta que teve uma votação e que no final das contas houve aí uma positiva para que o Eugene sim pudesse acessar todo o material da Sienna. E nesse meio tempo a Melkith, que não é boba nem nada, já mete o zoião na Ynwennit, a espada lá que o Eugene pegou do tesouro da família e também a espada aonde está alocado o nosso elemental do vento. Depois de papo vai, papo vem, a gente percebe que na verdade a mestra da Torre Branca ela tá de olho em fazer todo esse charme, toda essa cena com o Eugene, porque ela quer ter a oportunidade de ficar um tempinho ali com a Ynwennit e tentar fazer um contrato aí com o elemental do vento. Isso porque a mulher já tem contrato com 2 outros elementais e ela já é considerada uma grande maga por conta desse feito, né? Mas aí o elemental do vento é aquele elemental clássico, parrudo, que se há ainda somente relato de ter uma pessoa ao qual ele firmou o contrato, que é o Grande Vermute, né? Que a gente já tá cansado de saber que nessa obra aqui o cara é o famoso nascido de bunda pra lua até o momento. Tudo de único que aconteceu já nesse mundo, o Vermute já conseguiu. O Eugene, que não é bobo nem nada, já coloca na cachola que essa é uma boa oportunidade para dar uma montada em cima de galera que acha que é mais esperta que todo mundo. E sabendo aí que a Melkith tem esse desejo, ele bota aí uma cartazinha na manga pensando, haha, quando chegar o momento oportuno, eu vou lhe dar um drible do Ronaldinho e vou montar nas suas costas e tirar uma vantagem de você. Mas agora é chegado o momento do Eugene finalmente ir até os andares aonde estão todo o conhecimento, né? Todos aí os arquivos que foram elaborados pela Sienna durante esses anos em que ela ficou ali meio que trabalhando e desenvolvendo teorias e todas essas outras coisas dentro de Acre. E logo ao chegar ali no primeiro andar, o Eugene parece que vê literalmente um fantasma, porque existe uma versãozinha chibi da Sienna na sua frente. A garotinha é exatamente uma cópia mirim da Sienna qual o Eugene conhecia de anos e anos atrás. Isso faz com que o garoto fique até espantado, né? Pô, uma hora eu vejo um fantasma da Sienna, agora eu tô vendo uma versão chibi da Sienna, o que tá acontecendo? Aí que a gente acaba descobrindo que essa é uma espécie de familiar, né? Seria uma espécie de golem. Pra quem tá ligado aí no mundo de RPG, sabe como é que funciona esse Paranauê. É como se fosse uma espécie de ser que recebe junto a si uma consciência e rola até um conflito até dentro da própria obra se esse ser é considerado um humano ou não. Mas enfim, para a tese geral, ele não é considerado humano, que é justamente o que o Eugene acaba perguntando para Mer. Mas ué, mexer com vida ou morte se relacionando à magia, criar seres vivos não é como se fosse um tabu? E é aí que ela explica que na verdade ela é uma familiar e na verdade não era bem humano. Mas ao longo aí do que a gente vai acompanhando, né, sabendo aí como a Mer acaba agindo, é meio complicado dizer que ela não é uma humana. Mas enfim, a Mer ela foi criada ali pela Sienna para ser uma espécie de protetora daquele local e nisso foi imbuído dentro da sua consciência, ali dentro do seu ser,
parte da personalidade da Sienna. Por isso que é tão complicado pro Eugene lidar com essa personagem, porque é como se realmente ele estivesse vendo uma versão chibi da Sienna. Mas enfim, né? Vindo desse encontro, a gente recebe uma série de outras informações de como foi o tempo e a vida em que a Sienna ali esteve viva, né? Antes de desaparecer. Tempo esse logo após a morte do Hamel, que pra ele, até ele reencarnar como Eugene, é um verdadeiro blackout. E a Mera acaba relatando que a Sienna, ela mudou muito. Não necessariamente mudou, né? Eu digo mudou por conta do que o Eugene conhecia da Sienna, mas que a Sienna, ela acabou se tornando uma pessoa mais reclusa, mais quieta, uma pessoa mais na dela, como se tivesse uma grande tristeza que acometesse a sua pessoa e que não deixasse que ela sorrisse novamente. Tem até a questão de que lembram que tem uns capítulos anteriores que aparece um quadro em que ela tá sorrindo, que esse próprio sorriso foi adicionado pelo pintor, porque a Sienna, por algum motivo, não conseguia mais expressar um sentimento de felicidade, como se ela estivesse vivendo uma verdadeira tortura em vida. E aí fica bastante evidente pra gente que a morte do Hamel mudou muito a característica dos outros personagens do nosso grupo, né? Todo mundo ficou muito chocado com tudo aquilo que tinha acontecido e também fica muito vago entender agora nesse momento se houveram outros efeitos colaterais advindos da morte do Hamel ali naquele momento. Mas o que dá pra gente entender é que meio que após a morte do nosso prota, cada um seguiu o seu caminho e eles não se bicaram muito mais. Inclusive aqui na Webtoon, a Mera acaba também contando aí pro Eugene sobre a bruxaria, né? A bruxaria era o que seria todo o grão conhecimento que a Sienna conseguiu acumular durante todos esses anos, e era ali onde ela tinha depositado toda aquela riqueza de conhecimento. O Eugene logo pensa que aquilo são 3 livros, que é assim que a história é contada para todos, né? Ela teria feito 3 grandes tomos, aonde teria todo o conhecimento de magia adquirido pela personagem, mas o Eugene acaba sendo surpreendido por ver uma certa esfera brilhante, como se tivesse ali uns anéis de Saturno em volta da parada. E a Mer diz que calma lá, que é atualidade, isso aqui é um livro 2.0. Era naquele orbe onde toda essa informação estava acumulada e não era qualquer mago que conseguia, de certa forma, interagir com aquilo ali. Inclusive, a própria Mer acaba relatando, e aí é um dos primeiros pontos que a gente acaba vendo a menina não simplesmente como um ser inanimado que recebeu uma espécie de consciência artificial e sai por aí meio que imitando personagens à torta e direito. Enfim, né? A Mera acaba mencionando que após o sumiço da Sienna, que se escafedeu-se do dia pra noite, muitos e muitos magos vieram ali, de certa forma, até dissecar a mente da personagem, como se ali tivesse alguma espécie de coisa escondida e como se tivesse um código secreto para que eles entendessem como a bruxaria funcionava e também para que eles descobrissem aonde o conhecimento dos outros 2 tomos estavam, porque ali naquela esfera só tinha o conhecimento de um deles. E por isso, durante anos e anos, nenhum mago conseguiu dominar completamente ou entender tudo que a Sienna tinha desenvolvido. Depois de muito tentar e de muito acabar importunando a Mer, eles desistiram e meio que aceitaram que E uma das grandes conquistas da Sienna foi a criação do Vão Eterno. Vão Eterno esse que o Eugene tem um primeiro lampejo de tentar entender o que é, onde ele comunica sua mana e recebe de volta uma espécie de visão, aonde ele se encontra dentro de diversos círculos que possuem diversos outros círculos dentro, depois vem um mapa psicodélico, acaba com tudo. Enfim, depois de toda essa loucura, ele tá desmaiado no chão, a Merco fala pra ele aí que ele ficou 2 horas apagadão, mas que ele tá até na vantagem, que a tal da Melkit, que é lá a maga da Torre Branca, chegou até se mijar, né? Então a mijona lá, além de ser bem da interesseira e de olho grande nas coisas dos outros, chegou até a se mijar quando fez aí o contato com a bruxaria. Então o nosso menino, ele tá na vantagem. Em linhas gerais, o Vão Eterno era uma forma de domínio absoluto da mana, onde você conseguiria criar círculos dentro de círculos, e esse fluxo de mana seria tão intenso que faria com que suas habilidades de conjuração ficassem extremamente mais absurdas. Você não estaria mais limitado a criar uma quantidade limitada de círculos para poder executar as suas magias. É um bagulho fora da casinha total, e que a própria Mé acaba mencionando que, rapaz, para poder entender isso aqui é bagulho do outro mundo. Mas a gente já sabe que o nosso prota não recusa uma missão, né?
Enfim, além de tudo isso, a gente também acaba sabendo um pouco mais do background da Sienna e também do background da própria morte do Hamil. Porque ali a Mare acaba mostrando pro Eugene o cajado ao qual a Sienna utilizava, né, que é o Akashi. Que ele é feito ali de uma madeira muito específica da terra dos elfos, de uma árvore considerada quase como se fosse uma representação da vida para aqueles povos ali. Além disso, o Akasha também é composto por uma joia considerada um coração de dragão. E a própria Mare acaba dizendo que é tão raro você ter uma combinação dessas, que somente existia um outro cajado conhecido que também tinha um coração de dragão. Cajado esse que o Eugene conhece com a ponta do peito, vamos dizer assim, que era o Blood Mary, que foi o cajado utilizado para gerar aquele ferimento no seu peito que levou ele dessa pra pior, né? Esse Blood Mary, que era o outro cajado que tinha também um coração de dragão na sua composição, ele era utilizado por um um demônio servo do grande demônio do encarceramento. Atualmente, esse item, junto com uma espada e um escudo, que são todos itens relacionados ao demônio do encarceramento, eles são utilizados por humanos que fizeram contratos diretamente com o demônio do encarceramento. E aqui a gente já tem meio que uma abertura de possíveis inimigos e possíveis conflitos que nós vamos ver futuramente. Mas enfim, mais uma vez é tocado no ponto que a gente não entende muito bem o que aconteceu depois da morte do Hamil, e a gente não entende muito bem por que foi deixado que o demônio do encarceramento saísse, vamos dizer assim, livre desse rolê todo. Mas o próprio Eugene acaba comentando que o nível do castelo do encarceramento era muito mais alto do que dos outros ao qual eles tinham dominado. E aí a gente já pode meio que entender que ou foi feito uma espécie de acordo que era bom para todo mundo, ou simplesmente a galera caiu na real que eles não tinham essa Coca-Cola toda para bater de frente com o demônio do encarceramento, né? Mas tudo isso fica muito vago ainda pra gente. Mudando um pouco esse panorama, a gente tem novamente a Melkith batendo na porta e pedindo que o Eugene empreste a Yennefer para ela dar um rolezinho. E aí a gente tem nosso Eugene drible do Ronaldinho entrando em ação e meio que tentando extrair da moça o melhor que ele poderia. Até porque ele já entendeu que vai ter um árduo trabalho para entender aí qual é o conteúdo que tem na bruxaria, e se ele tivesse uma espécie de uns itens bolados, algumas coisas diferenciadas, talvez durante esse processo ele poderia ter uma ajudinha, né? O Loberen ali, que tá no meio da conversa dos dois, e é onde a Melkith novamente toca no assunto de pegar a espada emprestada, ele acaba dando uma soltadinha no ar de que a Melkith tem um item muito bolado que serviria muito bem pro Eugene, que é o Manto Negro das Trevas, um manto que tem as maiores habilidades que vocês podem imaginar. O negócio defende magia, o negócio é anel dimensional, e aí a Melkith fica naquela, eu gosto muito aqui da minha capinha, né, muito bonitinha, mas eu preciso da Yennefer, e eles fazem um acordo nada, vamos dizer assim, justo. Mas quem quer você dá seus fãs aí, né, minha querida? Isso aqui é um tesouro da grande família Vermute. Não é qualquer merda, não. Tá feito o acordo, mas não é assim que se empresta um tesouro de família. É necessário que o patriarca da família Vermute acabe chancelando essa troca, e não somente isso. É preciso que pessoas diretamente ligadas à família e com gabarito vão averiguar e determinar os termos do contrato. É por conta disso que a gente tem a presença dos Leões Negros, que seria uma divisão de cão de caça da família Vermute. É os caras que são mandados pro rolê para poder resolver o caô. Por conta disso, a gente tem uma equipe diretamente dos Leões Negros batendo ali na porta de Acrion para poder meio que oficializar toda essa negociação. A Melkith tá meio que não gostando muito dessa situação, porque ela meio que tá achando que os Vermute estão se achando muito acima da carne seca. Mas o próprio Loberen menciona aqui, ó, Melkith, vai aí devagarinho, tá ligado? Os malucos não estão de brincadeira, não. Os caras são o bop da família Vermute. Se bater de frente é chumbo. A gente tem uma grata surpresa de ver a Cian ali acabando estando dentro da carruagem que a rapaziada tava, e a gente já vê logo aquela troca de olhares aonde ela vê o Eugene e fica lá toda coradinha, né?
manda ali aquele golpe dizendo que foi comprar um presente pra mãe, mas a gente sabe por que ela foi bater lá, né? Logo na sequência a gente tem o Guion, que é aí o grande irmão do Patriarca e também faz parte dos Leões Negros. O coroa marombado com o cara de tristonho Nishon Lionheart, que é um membro aí da linhagem colateral e também membro da divisão dos Leões Negros. E também o Falgo, um maluco com a cara meio de nóia, que é um mago também dessa divisão prestigiada de cães de caça. Mas a personagem mais importante que a gente vê aqui, até pela presença dela, é a Carmen Lionheart, irmã do antigo patriarca e tia-avó do Eugene. Mas de vó ela não tem nada, porque a mulher tá com tudo em cima ainda. E logo ali no momento de oficializar meio que o acordo da Winnie pelo manto das trevas, a gente já tem uns ranca-rabo e a gente já pode ver como que é a filosofia da galera dos Vermutes. Maluco, eles não levam desaforo pra casa. Você quer precisar da gente para poder fazer seus acordinhos aí com elemental e não sei das quantas, você vai ter que dançar conforme a dança. Porque a Carmen acaba mencionando o seguinte, ó, o acordinho vai ser oficializado aqui, mas se você perder essa parada, tu vai morrer. É tipo isso mesmo que acontece. Porque ela acaba mencionando que o valor da Winnie é tão inestimável por ser um grande tesouro de família que se caso a Melk fizesse merda com ela, a única coisa que poderia pagar, ter um valor equivalente, seria a vida da própria mestre da Torre Branca, né? Então, a gente já pode ver como é que é a tensão da situação rolando ali. Mas já que ela quer, né, e ela precisa, vamos dizer assim, tentar fazer esse contrato com o Elemental do Vento e acabar se tornando a primeira maga a conseguir fazer um contrato com 3 elementais, vamos engolir esse desaforo. Além disso, a gente acaba descobrindo também que a Carmen não está ali em Acrion simplesmente para poder lidar com essa situação. Até porque ela é costa quente e patente alta. Não é simplesmente aí um acordinho, apesar de ser um tesouro de família, que iria fazer com que ela saísse de casa e viesse resolver uma parada lá longe. Na verdade, o que ela veio fazer é ter um encontro diretamente com Balzac Ludbert, aquele mestre da Torre Negra. E, rapaz, a gente acaba vendo que aquela situação com o Iode, aquilo não ficou muito bem resolvido, não. Inclusive, até o Loberion acaba comentando, mas só que o Patriarca tinha acabado de dizer que a gente ia seguir as regras aqui de Acrion, né, para poder lidar com essa situação, que já estava tudo resolvido, tudo apaziguado, mas a Carmen acaba dizendo, tudo bem, o Patriarca quis assim, mas o Conselho não quis assim. Tá achando que mexer com família Vermute simplesmente tá mexendo com qualquer um, meu patrão? A gente vai diretamente falar lá com aquele Mago Negro e entender e extrair dele de forma calma e singela, o que efetivamente ele queria nesse rolê com o Iode. Até porque essa história tá muito estranha. Enfim, né? E é justamente isso que acontece. E não passa nem 2 ou 3 cenas e a gente já tem o Nishon comentando. Infelizmente, acho que agora ele caducou mesmo. Rapaz. Torturaram o pobre coitado do Mago Negro e não tiraram informação nenhuma dele. E ele não aguentou a pressão e escafedeu-se. Ali de plano de fundo a gente tem o Balzac de certa forma assistindo tudo que estava acontecendo e sempre com aquela sonsice dele que eu não sei se só eu que acho esse personagem extremamente sonso, mas ele dizendo que não sabe o que está acontecendo, que provavelmente aquele Mago Negro ali, ele tomou essa dianteira de tentar trazer um membro do Vermute a fazer um contrato com outro demônio, porque ele próprio não tinha grandes êxitos na vida, sabia que quando viesse a falecer ia ficar na mão de uns demônios menor lá, e aí o cara tentou meter o louco, deu all-in na situação e deu no que deu, acabou morrendo dentro da cela e provavelmente a alma dele vai estar condenada na mão dos demoninhos menor pro resto da vida. E mais uma vez a gente tem um ranca-rabo entre a família Vermute e o Balzac, que é meio que aquele que fez um contrato diretamente com o demônio do encarceramento, de certa forma é meio que o seu representante aqui na Terra, né? E aí a gente fica percebendo que talvez esse tal acordo que aconteceu há anos e anos atrás, feito pelo próprio Vermute, talvez é algo que tem caroço nesse angu. Tem caroço nesse angu e a gente ainda não sabe
qual colherada a gente vai dar e vai dar aquela quebrada no dente, sabe? Porque o caroço vai estar ali no meio. Cara, que merda de figura de linguagem. Os tons começam a se exaltar, o Balzac, ele com uma malícia e com uma fala, uma língua muito perspicaz, aquela linguinha de cobra, começa meio que crescendo o tom e acaba dizendo que, apesar de ser muito paciente, não é tudo aí que ele vai entubar e simplesmente aceitar. O Guion acaba percebendo uma intenção um pouco agressiva do cara e até se coloca na frente da Carmen para caso tivesse aquele engagezinho do combate, ele pudesse logo defendê-la. Só que no final das contas, a gente tem um deixa disso e deixa disso, cada um segue seu caminho. A Carmen acaba aproveitando para perguntar o que tinha acontecido com o Ikubo, que tinha sido meio que o pivô dessa situação toda, e o Balzac simplesmente abre uma espécie de portal e tira uma cabeça decepada lá de dentro. Parece que até o demônio do encarceramento tá fazendo a sua parte de limpar o território e manter a relação com os Vermute ali, ó, no sapatinho. Delicinha. Só que a gente acaba descobrindo também que existe provavelmente uma manipulação de todo um cenário geopolítico por trás, aonde parece que tem gente mexendo umas pecinhas para que futuramente ocorra uma espécie de guerra. Até porque também o demônio do encarceramento, ele não tem somente o Balzac com aquele contratinho de lei, né? E aí, provavelmente em outras regiões, existem outros contratados que querem ter aí o seu nome exposto à glória e estão fazendo o que o demônio pede para que você faça. Crie o caos e a destruição. E o que a gente pode esperar é que mais pra frente a gente vai ter talvez conflitos a níveis bem maiores do que a gente tá vendo agora. Cara, dá muita sensação de que tem um plot muito grande por trás acontecendo e tem muita gente ali, tipo no ventríloco, sabe? Mexendo as cordinhas. Mas enfim, a galera dos Leões Negros já meio que entendendo que tem todo esse plano de fundo por trás, acaba comentando que é necessário reforçar os olhos ali em cima do Yuji, né? Ele acabou meio que sentenciando a sua vida a ser meio que monitorado para sempre, porque de certa forma alguém está buscando algum elo fraco dentro da família para de certa forma meio que ou dissuadir a popularidade e o nome da família dentro de um possível futuro conflito, ou simplesmente de certa forma conseguir dar uma espécie de golpe e destruir a família de dentro para fora. E isso só o futuro poderá dizer. E mudando mais uma vez de cena, o Eugene consegue no contrato ficar com o manto por 9 anos, isso porque a Melkett ficou com a espada, o Winnie, por 9 dias e nada do Elemental de Vento querer fazer contratinho. E nisso se passam 2 anos num piscar de olhos, aonde a gente vê um Eugene treinando arduamente e acabando por, de certa forma, entender como funciona ali o vão eterno, né? O rapaz está tão estudioso que ele está escrevendo a própria tese dele, tá ligado? Tese de mestrado para um moleque de apenas 19 anos de idade. E é chegada a hora de meio que se despedir de Acrion e seguir o seu caminho, e por conta disso o Eugene está ali finalizando a sua tese e está prestes a voltar para casa. O que deixa a Mer bem triste, coitada, até porque ela ficou anos e anos e anos ali solitária, e esses 2 anos com o Eugene ali, trocando ideia, todo dia aparecendo, treinando, lendo livro, fazendo todas essas coisas, fez com que a existência dela fosse um pouquinho mais feliz, né? Então, a grosso modo, para fazer um resumo desses últimos 10 capítulos que essa obra não apareceu aqui no canal, foi isso que aconteceu, e daqui pra frente a gente pode esperar que mais coisas, vamos dizer assim, elaboradas comecem a acontecer. Tudo meio que do plano de fundo tá começando a ser pintado, uma pista jogada aqui, outra pista jogada ali, o autor tá fazendo aquele mise en placezinho de lei, colocando os bagulhinhos ali pra gente só ir pescando, e novos personagens vão acabar sendo introduzidos dentro da história, né? Eu espero não atrasar mais por tanto tempo para trazer essa obra aqui de volta no canal e consiga pelo menos uma vez na semana trazer algum conteúdozinho sobre ela e também aquela zonazinha spoilers marota. Eu sei que vocês estão mal acostumados na zoninha de spoiler marota, é bom demais, né? Mas enfim, galerinha, foi só para colocar a obrazinha em dia mesmo, nem sei quando vou lançar esse vídeo. Na primeira oportunidade que aparecer para poder lançar, eu já vou lançar mesmo, seja 10 horas da noite, 8 horas da noite, só pra gente colocar a nossa obra em diazinho pra playlist não ficar lá furada, né? Que eu tenho toque com esse bagulho, se eu paro a obra no momento, eu preciso falar sobre tudo que aconteceu antes de voltar a falar com ela semanalmente, que me dá toque. Enfim, galerinha, muito obrigado pela sua presença aqui. Se tu gostou do vídeo, deixa o likezão do fortalecimento, se inscreve aí no canal e não deixe de ativar para receber todo o conteúdo novo.
Mais uma vez, muito obrigado por você que assistiu esse vídeo até aqui. Eu vou ficando por aqui e valeu!